Bruno Ayub, conhecido como Monark, e pelo apresentador do podcast Flow, Bruno Ayub. O youtuber Monark foi demitido. Comentário do youtuber Monark do Flow Podcast que defende... 7 de fevereiro de 2022, Monark tem uma fala infeliz que foi distorcida e usada para acabar com o Flow Podcast. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. 7 de fevereiro de 2025, Monark tem suas redes sociais desbloqueadas a pedido do Alexandre de Moraes, o mesmo cara que mandou bloquear todas elas. Você também tem a impressão que a gente está vivendo numa novela mexicana de valores? Pois é, era uma noite normal de episódio lá do Flow Podcast quando tudo aconteceu. Inclusive tem um trecho desse mesmo dia, minutos antes da principal fala, que nunca foi ao ar, que é essa aqui, ó. Só pra gente colocar todo mundo na mesma página. Quando os caras falam que nazismo é de direita, é nada. Tipo, nazismo é de errado, é de demônio. Sei lá, autoritarismo é errado. Depois desse episódio, no dia 8 de fevereiro de 2022, exatamente no mesmo dia que eu tô gravando esse episódio em 2025, fazendo hoje aí 3 anos desse ocorrido, o caos foi instalado, causando uma série de reações desproporcionais e podemos dizer, inclusive, que foi um dos maiores cancelamentos da internet, concorda comigo? Fora que foi capa dos principais jornais não só do Brasil, mas como também fora do Brasil. A grande mídia aí caiu em cima do Flow. Vários convidados, eles foram moralmente assediados, essa é a palavra, moralmente assediados, para tirar os episódios de participação deles lá no Flow Podcast, que pouco tempo depois, né, eles se arrependeram, mas isso fica para uma outra história. Depois de todo esse ocorrido, esse dia de caos, o Monark em menos de 24 horas aí já estava demitido do Flow. Todos os 400 e poucos episódios foram zerados, iniciando aí uma nova temporada do Flow. E tudo aí, com mais aspas, tinha se resolvido, mas as consequências ainda eram gigantes. Vários canais faziam parte da produção do Flow, porém, o conteúdo era totalmente dependente, não dependia nada do Flow Podcast. Eles foram desmonetizados pelo YouTube. Todos os canais que tinham ali alguma ligação ali com o Flow foram desmonetizados, simplesmente assim pelo YouTube. Com isso, teve uma campanha aí que iniciou na época que foi o Monetiza Flow, né? Vários criadores de conteúdo se uniram aí para ajudar a voltar à monetização do Flow, até porque o Flow já tinha tomado atitudes rápidas aí, né, para, entre aspas, contornar toda a situação. Resumindo bem a história, com o tempo a monetização aí dos canais voltaram, e o Igor com o tempo também fez alguns testes, fazendo os programas com co-hosts, foram criados aí alguns episódios temáticos, e o Flow foi de pouquinho em pouquinho ali experimentando outras coisas, até que o Igor voltou aí a apresentar os episódios, principalmente os numerados, né, sozinho. E convenhamos, né, o Igor é muito brabo como comunicador, é um dos melhores do Brasil, com certeza. Não é à toa aí que ele recebeu um elogio aí, né, do Boni, que era da Globo, um elogio sincero ao Igor como comunicador. E o Flow também, com o tempo, conseguiu aí recuperar a sua credibilidade, né, com parte do mercado, inclusive se tornou um grupo, né. A história do Monark e do Flow continua sendo aí, e vai ser, por um bom tempo, um assunto bem delicado, que continua gerando muitos debates aí sobre o papel e a responsabilidade da mídia, a responsabilidade também das redes sociais com o conteúdo que é veiculado por elas. É claro que com tudo isso, usar um exemplo bosta para explicar o que você acredita como liberdade de expressão não te dá o direito de ficar impune. Mas agora, você afirmar que uma pessoa é qualquer coisa ista, aí a gente já está entrando em um lado perigoso da coisa, que é imputação de crime, que foi o que aconteceu com o Monark. Uma fala merda para tentar explicar algo que, na minha opinião, não existe, que é a liberdade de expressão, não pode ser confundida como algo que a pessoa é. E isso que é o problema de tudo que aconteceu. Foi assim que a mídia usou todo esse ocorrido, esse episódio, para gerar toda essa situação que aconteceu. Inclusive, a minha opinião sobre toda essa história, quem me acompanha já sabe. Na época do ocorrido, o Flow já incomodava muito as grandes mídias. Afinal, o rádio, a televisão, jornais são concorrentes diretos pela atenção e, inclusive, né, pela aquela famosa verba de publicidade que tá por aí. Porque, né, como todos sabem, o Flow, na época, foi o divisor de águas do podcast no Brasil. Ele foi, e até hoje, 2025, ele é
um exemplo para muitos que estão criando podcasts. E aí quando você ataca o principal player daquela mídia, você acaba tirando não só a credibilidade daquela empresa X, mas também consegue atacar a credibilidade de toda a mídia podcast. Onde a gente sabe, um dos pilares principais é uma boa conversa. Eles estavam esperando só um vacilo, qualquer vacilo ali para cair matando. E a internet, né, infelizmente abraçou. Porque, né, atualmente a gente está vivendo onde os valores são colocados ali no topo da pirâmide do meio social. Porém, esses valores são distorcidos e usados politicamente para alienar você. Seja para o lado da direita, seja para a esquerda, seja para o centro, seja para cima, para baixo, para qualquer lado, os valores da família, do bem, a moralidade está em alta, falar hoje em dia. Resumindo, estamos vivendo tempos sombrios, essa que é a realidade. Mas resumindo, olhando para trás, a gente consegue perceber a complexidade que foi esse caso do Monark. E as situações tensas aí, né, que envolvem esse assunto sobre liberdade de expressão, que, como eu repito, não existe. E eu vou continuar afirmando e reafirmando sempre. Nunca existiu e nunca vai existir liberdade de expressão. 3 anos depois de todo esse ocorrido, como vocês sabem, o Flow virou um grupo. Hoje tem várias frentes, várias verticais, tem outros negócios além do podcast. O Monark fugiu do Brasil, ele tá vivendo nos Estados Unidos, continua revoltado como sempre. Mas e você? O que você acha de tudo isso? Será que existe algum tipo de injustiça com o Monark em todo esse caso? A minha outra dúvida é, você acha que liberdade de expressão realmente existe? Comenta aqui. Bom, a minha opinião vocês já sabem, né? Cada um que arque com as responsabilidades dos seus atos. Mas uma coisa é fato. Para mim, não existe e nunca vai existir liberdade de expressão. Eu sou o Harry Góes. Se inscreva no canal aí se você quiser saber sobre podcasts. É esse assunto que eu falo aqui, lives, podcasts e afins. Até o próximo vídeo e como eu sempre digo, só vai!